Boa tarde. Tarde. Boa tarde. Deixa eu ver aqui, pessoal entrando, dia 21 de outubro de 2020, 5 horas e 4 minutos, mais uma reunião do Grupo de Estudos de Processo Penal de Pesquisa. Rapidissimamente, deixa eu só ver aqui, boa tarde, tá? É que eu não sei por que às vezes tem que ficar admitindo e às vezes entra direto. Eu não sei qual é o critério aqui. Então tá bom, o negócio é o seguinte, vamos direto ao ponto que já estão atrasados, o tempo é curto. Qual é a proposta de hoje? A proposta de hoje era, primeiro ligar isso aqui, discutir um pouco sobre a imparcialidade, a crise da jurisdição, tema que a gente todo mundo aqui já viu falar várias vezes, etc. E a oportunidade boa foi de trazer o Luiz Ritter, que já agradeço de antemão, para falar um pouco conosco exatamente sobre o objeto que é o livro dele, que é o estudo não só da imparcialidade, no sentido tradicional, etc. e tal, tersietar, afastamento, blá, blá, mas, claro, um viés interessante, foi um dos primeiros, o Luiz, a falar sobre a dissonância cognitiva, fazendo um estudo que foi, obviamente, na fonte, para além do que a gente costuma trabalhar, que é o Schulman, que, claro, eu não tenho como ficar o tempo todo indo na fonte tudo. Então, eu tenho que, às vezes, dar alguma coisa que é mais o picado ali, o bifezão, sabe? O prato feito. Mas, quando você vai estudar, e a ideia era essa, né? O Ruiz começou a trabalhar a imprescindibilidade do juiz, as garantias da separação de funções, vai esbarrar na dissonância e diz, bom, então eu vou estudar lá na fonte da dissonância. Vamos ver realmente qual é a base disso aqui, como é que vai dialogar para a construção de um juiz imparcial. E um detalhe, né? Numa das coisas que a gente escreveu junto, até eu e o Luiz, eu acho que foi sobre as garantias no boletim, ele trouxe um dado, às vezes são coisas simples, mas óbvias, né? Existem diversas teorias na psicologia para mostrar por que o juiz que atua assim está contaminado. Existem várias teorias com pesquisa de base, com pesquisa de campo, com coisas bem interessantes, e com base científica, com metodologia para justificar, para mostrar como você vai formando a imagem mental, vai formando a contaminação, vai estabelecendo os prejuízos que decorrem dos pré-juízos, isso tudo. E, ao mesmo tempo, não tem nenhuma teoria para mostrar e justificar, a partir de uma pesquisa com a mesma envergadura, o contrário. Ou seja, que o juiz pode fazer tudo isso e ainda pode ir para o processo como julgador. Né? Que é uma das coisas que, às vezes, nós nos debatemos e conversamos muito sobre isso, né? Enfim, nos eventos, audiência pública, e agora no pacote anticrime foi uma pauta constante. A quantidade de juízes, e essa é uma experiência que eu já tive, negativa, né? Inúmeras vezes, que foi você explicar por que é imprescindível a separação, e o cara olhar e dizer, não, mas eu sou juiz há 20 anos e eu não vejo problema nenhum. Já me deparei com isso várias vezes, né? A última foi até no Rio, foi bastante traumática, era um curso de magistratura, e foi automático. Quando o cara se encheu de pombo para dizer, eu não vejo o problema, eu disse, o senhor é o problema. O senhor é o problema. O fato do senhor ser incapaz de ver o problema é sintoma de que o senhor é o problema. Então, o senhor representa muito bem o problema. Eu queria muito saber que blindagem psíquica um juiz brasileiro possui que nenhum outro tem e nenhum outro ser humano na Terra tem, capaz de permitir que ele pratique funções e atos tão antagônicos e ainda assim seja capaz de ser um juiz afastado, imparcial, etc., tal, sem prejuízo. Então, enfim, é claro que eles não têm uma resposta para isso. É só aquele empirismo básico. Mas, enfim, não vou aprofundar, até vou atrás, o livro está ali. Queria agradecer muito o Ruiz, passar a palavra para ele, para então ele fazer essa apresentação da temática, do estudo dele, do que ele sabe, para depois a gente ir conversando em cima. Tá bom? Beleza, Ruiz, obrigado por ter vindo. Boa tarde a todas, todos. Auri, sabe que não tenho que agradecer, longe disso. Eu venho com o maior prazer. Inclusive, não estou participando mais pelas demandas que, a meu juízo, na pandemia se multiplicaram e não reduziram. E aí a gente fica com uma incompatibilidade horária, é primeiro ano de doutorado, tem uma série de disciplinas que são obrigatórias, enfim. Só por isso que também não estou aqui acompanhando mais de perto o grupo, mas é um prazer muito grande
inclusive, rever a ti, que trato por tu no teu grupo de pesquisa, dada a nossa relação e porque entendi o teu convite como um bate-papo mesmo, algo mais informal, e vou dispensar as formalidades protocolares que aprendi contigo, aliás, na grande maioria das vezes, mais nos distanciam daquilo que nos interessa do que nos aproximam. Eu tenho dito isso em algumas lives, alguns, enfim, programas que convidam para falar de imparcialidade, que o excesso de formalidade do direito ele só atrapalha. Quando a gente não tem formalidade, o papo é mais reto mesmo, como o Auri tem a maestria de fazer a coisa funcionar melhor. Então, enfim, é um prazer muito grande, não tenho que agradecer. Fiquem bem à vontade aí para interromper. É até melhor que não seja um monólogo, mas que seja um bate-papo mesmo. Eu quero, claro, trazer as minhas reflexões sobre esse tema. Já escrevi sobre ele faz um tempo já, foi em 2016, né? E volta e meia a gente volta nisso porque ele é um tema da maior importância, ele está na ordem do dia sempre, né? E não parece haver não parece haver um denominador comum aí de como nós vamos resolver essa questão. A Auri está colocando agora uma situação de que ele está dizendo para o juiz que ele tem que se declarar imparcial, né? Ou assumir a própria parcialidade. E veja, isso não vai mudar, né? Isso não vai mudar. Nós podemos falar de juiz das garantias, podemos falar de imparcialidade. Quem vai julgar é o juiz. Quem julga é o próprio juiz a sua imparcialidade. Isso é assim, né? Então, enfim, claro que nós vamos discutindo em instâncias superiores eventual parcialidade do magistrado, mas é juiz julgando juiz, né? É judiciário julgando judiciário. Então, esse é um problema que não vai mudar mesmo com os juízes das garantias, mesmo com tudo isso. E é um tema que está sempre na ordem do dia. Então, assumindo essa condição mesmo de bate-papo, reiterando para que fiquem bem à vontade, interrompam, pode simplesmente soltar o áudio aí e participar. Eu quero trazer essas reflexões. Eu costumo, sempre que vou falar sobre esse tema, estabelecer duas premissas básicas de discussão, até porque se é um problema de premissa, e imagino que não vai haver aqui, vocês estão participando do grupo do professor Auri, sabem como ele pensa enfim, é um ambiente mais crítico de pensar de forma crítica, né? É muito ruim receber as coisas acriticamente, principalmente no marco da legalidade, né? Lê ali, recebe acriticamente, digere isso e sai replicando. O Auri faz, dentro do processo penal, é o grande nome no Brasil que faz isso como ninguém, diz, não, espera aí, talvez não seja assim. Não significa que eu estou certo, mas talvez não seja assim. Vamos pensar sobre outra perspectiva, né? E a imparcialidade ela tem esse viés, talvez, de uma forma muito sensível, porque ela permeia todo o sistema, permeia todo o processo, permeia todo o desenho institucional, tudo passa pela imparcialidade. Não à toa a pesquisa tenha servido para tantas discussões relevantes. Fiz a pesquisa no mestrado, isso desdobrou. Àquela altura, as sugestões que foram feitas, que eram objeto da pesquisa, ela foi uma dissertação, mas ela era uma tese, invariavelmente, porque discutia justamente essa perspectiva sobre a dissonância cognitiva e tinha algumas sugestões de reforma e todas elas foram feitas no pacote anticrime. Então, era realmente um problema que, inclusive, precisava de uma reflexão legislativa e foi feita. Então, quais são essas premissas que eu gosto de começar? Primeiro de tudo, não há jurisdição legítima sem imparcialidade. E se não há jurisdição legítima sem imparcialidade, e a jurisdição é pilar do Estado democrático de direito, não há Estado democrático de direito sem que os juízes, sem que o Poder Judiciário seja imparcial. Isso é uma premissa fundamental, porque não basta se pensar que não, está discutindo uma qualidade, um capricho, eu quero algo que se pode abrir mão, que se pode quantificar, que se pode usar argumentos, enfim, como gostam de usar, né, argumentos orçamentários para inviabilizar algumas medidas em prol da imparcialidade. Isso é absolutamente inviável. Imparcialidade é a essência da jurisdição. Não há jurisdição legítima se não for imparcial. Então, nós precisamos partir dessa premissa. Claro que há uma construção jurídica já consolidada, tentando conceituar, tentando dar uma delimitação do que seria, então, esse agir imparcial que é tão importante, que é imprescindível. E o Tribunal Europeu de Direitos Humanos vai desde 82, lá no caso Piersac versus Bélgica, depois confirma no caso Decuber em 84, depois em 89 oscila a jurisprudência para dizer o quê? Que se tem que pensar isso, né? Se tem que dar algum conteúdo para essa imparcialidade para que não seja justamente o que a briga é até hoje, um diz que me disse. Eu digo que é imparcial, diz que não é imparcial. Eu digo para o juiz, o senhor é imparcial, o senhor é parcial, ele vai dizer, não, eu sou virtuoso, eu não me contamino, eu sou imparcial. Então, esse diz que me disse é muito complicado. E é o que se tem hoje, é o que se vai ver
vamos aguardar, vou aproveitar que está sendo gravado aqui, nós vamos ver quando sair as audiências públicas dos juízes das garantias, se é que vai ter, né? Porque, enfim, agora com a pandemia cancelaram, né? O Auri Sustentar, enfim, outros institutos, outras personalidades, inclusive da magistratura, do Ministério Público, nós vamos ver uma discussão de diz que me diz, há contaminação ou não há? O juiz se contamina pelo inquérito? Não, eu não me contamino, diz um juiz virtuoso. Aí o outro vai dizer, não, realmente, é factível que haja. Então, para evitar esse diz que me disse, há teorias, como, por exemplo, a dissonância cognitiva, mas eu não quero chegar lá ainda, mas o Tribunal Europeu de Direitos Humanos vai lá e tenta dar uma conceituação, fala em imparcialidade objetiva, imparcialidade subjetiva, vincula a imparcialidade objetiva à teoria da aparência, né, e a postura do juiz no processo, que não basta que ele seja imparcial, mas ele deve também parecer imparcial, e uma perspectiva subjetiva que é difícil de averiguar, né, da impressão psicológica dele sobre o fato, que a menos que ele tenha manifestado, não se vai ter como dizer, né? Então, e se ele manifestou, vai esbarrar na imparcialidade objetiva, que eu acho que é o grande mérito dessa conceituação. Mas vai ter um esforço, né, esse em âmbito jurisprudencial, né, de corte internacional, mas que vai repercutir, tem julgados no STF, que reproduzem essa conceituação. Então, ela é um marco jurídico para se discutir a imparcialidade, de que o juiz, não basta que ele seja imparcial, ele deve parecer imparcial, e a conduta dele, o comportamento dele no processo é que vai delimitar isso. Vejam que é uma tentativa, e ela também não diz muito, né? Ela dá algum contorno, mas ela também verdadeiramente não diz muito. Então, nós temos uma premissa aqui de que é essencial a imparcialidade. Não há jurisdição legítima se ela não for imparcial. Nós temos a tentativa de delimitação, mas o que está por trás disso, de uma forma objetiva, que se pode dizer em qualquer turma de graduação de primeiro semestre? O juiz não pode preferir uma parte à outra, voluntariamente ou involuntariamente. É disso que se trata. Isso é a parcialidade. Ele é parcial quando ele beneficia uma parte em detrimento da outra. Isso pode se dar de uma forma de má-fé, deliberada, né? Ou isso pode se dar de uma forma involuntária. Uma forma involuntária. E por que eu estou dizendo isso? Porque com isso nós chegamos numa segunda premissa, né? Que é de que há um juiz, a quem recai essa imparcialidade, há um juiz, que é uma pessoa de carne e osso, por baixo da toga, que é como qualquer um de nós, né? Como o Auri, como o Matias, como o Matheus, como o Augusto, Fabrício, enfim, os nomes que eu estou vendo aqui, ele é um juiz de carne e osso. E se ele já é um juiz de carne e osso, porque é isso que nos interessa, não nos interessa a toga, né? Nos interessa quem veste a toga, né? Quem está por trás da toga. Não é a toga que decide, é o juiz. Então, se de fato o juiz é um juiz de carne e osso, é um ser humano comum, e a imparcialidade ela não recai sobre um ente, sobre algo para além, ela recai sobre alguém, um sujeito, um ser no mundo, como vai dizer Heidegger, enfim, nós temos que pensar até que ponto esse ser humano comum, né, vai se comportar dentro da dinâmica processual para ver se essa dinâmica permite que ele profira ao final, e durante inclusive a marcha processual, mas profira um julgamento imparcial. Então, é disso que se trata. São essas as premissas fundamentais para se discutir o tema sem uma necessidade de uma divagação conceitual que se poderia fazer, mas eu vou dispensar de fazer isso aqui. Acho que, enfim, não é pertinente, não é esse o objeto. O Auri até deu uma delimitação de dissonância cognitiva, pensar isso para fora da caixa, isso exige esse tipo de reflexão. Bom, premissa 1, parcialidade é essencial, não é algo que se bota na balança, que se discute, que se compra, não é, está lá, tem que haver, né? Por que tem que haver? Inclusive, nem é só uma questão de um processo particular, um juiz. Tem que haver porque a confiança dos jurisdicionados, dos cidadãos, nossa, para fins de Estado de Direito, no Poder Judiciário, depende de que o Poder Judiciário tome as decisões de forma imparcial. Se o Judiciário, né, por meio de seus representantes, começa a preferir, por isso que eu vou insistir nesse termo, porque isso é para escrachar mesmo, é a preferência. Ela pode ser involuntária ou voluntária, mas ele está preferindo alguém. Ele não pode preferir ninguém. Não pode preferir ninguém, como não pode um juiz em qualquer dimensão, não precisa ser no processo. O juiz do futebol não pode preferir. O juiz, né? Essa é a função do juiz, julgar de forma imparcial. Ele não pode preferir. Se ele prefere alguém, isso começa a ocorrer de forma sucessiva, gera uma desconfiança da retidão do Poder Judiciário.
nós caminhamos para quê se houver uma desconfiança? Nós caminhamos para descumprimento das decisões judiciais. Eu não vou cumprir uma decisão que manifestamente me deu uma rasteira, né? Que manifestamente está preferindo outra parte. Veja, isso não é só no processo criminal, isso pode ser no processo civil, em que há um duelo de partes, há a lide, há toda uma outra dimensão que não há no processo criminal, mas que também se discute. Entra lá com uma ação de cobrança, o juiz prefere outra parte de uma forma escancarada, contra a prova dos autos. Isso não vai ser cumprido. Eu começo a ter essa dificuldade de cumprimento das decisões judiciais, a ponto de nós chegarmos no momento em que não quero pessoalizaar, mas são exemplos que estão na grande mídia, a gente pode falar, o senador Renan Calheiros vai dizer, não, eu não vou sair daqui com essa liminar do ministro Macquarelli. Por quê? Porque ele não tem legitimidade essa decisão que ele está tomando de interferir no Congresso Nacional por meio de uma liminar. Aí há um descumprimento, né? Há um descumprimento. Não estou dizendo que havia uma decisão parcial, estou só querendo levar para esse outro lado, que o descumprimento das decisões é uma tendência quando não há legitimidade do Poder Judiciário. Se o senador Renan Calheiros disse que não vai cumprir, por que o fulano da Silva, aí de Porto Alegre, que recebeu uma ordem de prisão, vai cumprir essa decisão? Por que ele vai cumprir a sentença? E se todo mundo decidir pensar dessa forma, nós caminhamos para onde? Nós caminhamos para a barbárie, né? Antes do Estado, antes da formação do Estado. Então, isso para se dizer, e para se fundamentar, sim, há uma necessidade de se pensar em parcialidade como uma condição sine qua non, né, da jurisdição. Não há como abrir mão. Isso, a primeira premissa, e a segunda é essa que eu falei. E ela recai sobre um ser humano comum, né? Um juiz que é um ser humano comum, como qualquer outro. Ele, como o Auri falou, né? Quero saber qual é a blindagem psíquica que tem os juízes. Essa é a frase que incomoda, né? Incomoda. O que o Auri não contou é que quando nós submetemos alguns textos para algumas revistas, não precisamos dar nome, incomoda tocar nessas feridas. Incomoda quando se chama o juiz. Veja, isso é muito interessante, né, Auri? Não é pejorativa a crítica. E eu normalmente faço essa ressalva quando estou falando sobre isso. Não é pejorativa. Parece pejorativo que eu esteja dizendo que o juiz é um ser humano comum, como eu. Mas não é pejorativo. Isso não é uma crítica à magistratura, de forma alguma. Claro que aqui eu me sinto muito mais à vontade, me sinto em casa, no grupo do Auri, e não estou nem dosando as palavras, que normalmente eu vou dosar se falar num outro ambiente. Mas eu sempre ressalto isso. Não é uma crítica pessoal, não é uma crítica à magistratura, de que o juiz é um ser humano comum, isso é pejorativo, não tem nada disso. É simplesmente encarar uma realidade. O juiz é um juiz de carne e osso, é ele que vai julgar com as experiências passadas dele, com os preconceitos que ele tem, com os prejuízos. Isso vai vir na decisão, de uma forma ou de outra. Né? Tanto é que se discute, né? Mas é correto o termo neutralidade? Não, não é correto. Né? Não é essa dimensão de neutralidade, porque o ser humano já é um fenômeno complexo em si. Né? A psicanálise vai te dizer que é o teu inconsciente que toma as tuas decisões e que governa a tua casa, dirá Freud, né? O inconsciente é o senhor da tua casa. Se pegar a fenomenologia, vai trabalhar como ser no mundo e o contexto social, é uma outra perspectiva, mas tem várias perspectivas possíveis para se pensar que, enfim, não é simples assim. O ser humano por si já não é simples, mas isso não é pejorativo. Vejam, só quero fazer esse registro para que não me interpretem mal. Não é pejorativo, é encarar uma realidade como tal. Se o juiz é ser humano comum, se a imparcialidade é essencial, nós temos que pensar em como os seres humanos comuns enfrentariam um processo criminal da forma como ele vem posto no nosso desenho institucional. Né? No nosso Código de Processo Penal, Código de Ritos, que vai lá vai dizer todo o procedimento, desde o inquérito policial, e vai, de certa forma, demarcar a posição desse juiz. É isso que nos interessa a partir dessas premissas. É pensar como esse juiz vai encarar essa marcha processual. Se a posição que ele ostenta vai viabilizar que ele profira um julgamento sem preferir involuntariamente ou voluntariamente uma parte à outra. É disso que se trata. É esse o bate-papo, é disso que se trata, a discussão de parcialidade, queira dar o colorido jurídico que se dá, é disso que se trata. Então, o que nós temos que pensar? Onde é que entra a discussão do juiz das garantias? Antes de eu falar da dissonância cognitiva sendo como um fenômeno comum à condição humana. O juiz das garantias é uma discussão que entra porque o nosso modelo institucional, o nosso desenho institucional atual, porque está suspenso o juiz das garantias, ele prevê que o mesmo juiz que atua na fase de investigação é o juiz que vai depois julgar o processo. Tá? Vejam que uma investigação, hoje, depois da reforma de 2010, que a prescrição parou de contar para trás, ela pode durar uma eternidade. Né?
Pode durar uma eternidade. E uma grande operação vai durar uma eternidade. Vai ter sucessivas prorrogações de interceptações telefônicas. Isso vai durar anos. E aquele juiz vai estar lá participando daquela investigação. Vai ter que participar ativamente, porque as medidas investigativas, as principais medidas investigativas, elas exigem a intervenção jurisdicional. Exige que um juiz autorize, porque vai se violar, ou pelo menos se restringir, para não ser radical, algum direito fundamental. Então, é necessário que haja uma intervenção jurisdicional, que o juiz autorize, que o juiz diga pode, não pode, enfim. E esse juiz vai estar participando ativamente dessa investigação, vai estar recebendo informações, vai estar tomando decisões, né, contra o investigado, invariavelmente, né, mesmo dentro do plano de legalidade. Não estou falando que as decisões são ilegais, que ele autoriza, não é isso. As decisões podem estar dentro do marco de legalidade. Decisões é perfeitamente lícito que eu quebre um sigilo telefônico, intercepte o telefone de alguém, se não houver outra forma de produzir determinada prova, houver pena para isso, enfim. É perfeitamente lícito essas medidas investigativas, né? Mas esse juiz vai estar lá participando ativamente. E depois ele vai ter que entrar no processo com uma abertura cognitiva, né? Disposto, vamos usar essa linguagem, disposto a ouvir tanto a acusação, que estava lá participando dessa investigação junto com a polícia, enfim, seja lá o sistema de investigação preliminar, quanto a defesa. E no nosso sistema, era esse mesmo juiz que vinha, participava dessa investigação, é assim ainda, vai lá, recebe a acusação formal, a denúncia, vai lá, participa das audiências e, ao final, vai dar sentença. É esse desenho institucional que nós temos, esse é o estado da arte, é aí que nós temos que pensar como é que o juiz, como ser humano comum, vai ter condições de proferir julgamentos imparciais. É a partir desse desenho. O juiz das garantias, a gente sabe que vai mudar essa realidade, porque ele é um juiz que entra para a fase de investigação, em lato sensu, para controlar a legalidade dessa investigação, para autorizar essas medidas. Ele vai prender também. Eu costumo dizer, se esses projetos de lei passassem por uma agência de marketing, o nome não ia ser juiz das garantias, né? Porque é evidente que isso ia cair no senso comum e ia dar uma gritaria, né? Está lá para defender direitos fundamentais, mas não é isso. Não é isso. Não é isso. Ele está lá para controlar a legalidade, ele está lá para restringir direitos fundamentais, porque ele vai decretar medidas investigativas, que vai partir dele, com autorização judicial, contra os direitos fundamentais. Então, claro, faltou aí uma inteligência, como falta, né, no Congresso Nacional, de saber colocar isso, talvez, de uma outra forma. Mas, enfim, o juiz das garantias, ele entra nessa perspectiva de dividir quem é que vai participar da investigação e quem é que vai participar do processo. Então, com isso, nós vimos aí algumas premissas de imparcialidade, de compreensão do tema, nós vimos como é que é o nosso desenho institucional e o que nós temos que pensar nesse juiz, como ser humano comum, dentro desse desenho institucional, para entender se é necessário, se não é necessário o juiz das garantias, né? se ele se contamina mesmo ou se ele não se contamina, porque vai se dizer o quê? Vai se dizer que um juiz que participa da investigação criminal, né, durante esse período que eu falei, pode ser menos do que isso, que ele decreta essas medidas, que ele está lá, e é muito factível isso, né, mas vai se dizer que ele se contamina psiquicamente e que ele não vai ter condições, dentro da perspectiva que nós falamos de imparcialidade, de depois atuar no processo e proferir uma decisão imparcial, né, sem preferir nenhuma parte. Aí que entra o problema, né? Nós sabemos que há essa crítica, ela existe, enfim, ela não é nova, né? O professor Auri fala disso desde a década de 90, né? Enfim, eu estava nascendo, o Auri estava falando da necessidade do juiz das garantias, né? Então, não é nova, né? A crítica não é nova, mas eu penso que todo esforço para se dar musculatura teórica para aquilo que a gente argumenta e fundamenta é válido, né? Seja qual for o ponto de partida, mas é válido se buscar. Bom, para justamente não cair nesse tipo de discussão que nós começamos aqui a fala, que o Auri começou falando, que ele tem que dizer para o juiz, essa decisão é parcial, essa postura é parcial, ele vai dizer, não, não é. E aí quem é que ganha? Quem é que ganha essa discussão? Os caras estão defendendo que a Terra é plana. Vejam, isso é grave, porque, bom, há satélites, né, há imagens, assim, há coisas. Então, vejam que é complicado o diz que me disse, um dizer. Então, quanto mais a gente conseguir ter apoio empírico para aquilo que a gente sustenta e fundamentar, melhor, porque daí, pelo menos, a gente consegue falar de uma forma mais enérgica, como eu costumo falar sobre esse tema, de uma forma mais resignada, né? Porque, enfim,
basta se ir atrás de algo, tu começa a compreender, olha, aqui tem suporte teórico empírico. O que tu está me dizendo não tem. Ou tem. Se tem, me apresenta, eu repenso, tranquilo. Né? Tranquilo, simples assim. Então, tudo para dizer o quê? Que há necessidade de se pensar se essa crítica ela tem fundamento ou não tem. É isso que vai estar em discussão. Logo que nós escrevemos, eu li esse artigo, acho que esse último artigo que nós escrevemos sobre o juiz das garantias, não deu uma semana, 2 semanas, 2 magistrados publicaram em sequência uma crítica ao que eu e o Auri estávamos dizendo, para dizer que não, que isso aí era uma fantasia, porque na realidade o sujeito que sabe o seu dever ético dentro da magistratura, da judicatura, ele não agiria de forma parcial, de forma alguma. Né? Então, vejam, é exatamente disso que se trata. É se dizer que não se trata de algo voluntário, de uma fé somente, que pode haver, mas não é só isso. Também há uma possibilidade de se contaminar psiquicamente e acabar perdendo a imparcialidade de forma involuntária. E qual é a teoria que, pelo menos, vem ganhando fôlego para se discutir isso e, de fato, começa lá com Schunemann, que é um jurista, né? Não é um processualista, na Alemanha se estuda processo e direito penal de forma conjunta, né? Então, ele é um jurista dedicado às ciências criminais como um todo, que vai fazer uma pesquisa e reproduzir e fazer alguns insights a partir da dissonância cognitiva, porque ele, na realidade, ele interpreta ela a partir de um psicólogo alemão, que é Martin Earle, e faz um neologismo, né? Ele adapta os termos que na fonte se discute de dissonância cognitiva e diz, olha, aqui tem um efeito perseverança, aqui tem um efeito redundância, e traz aquilo, mas faz uma pesquisa com magistrados e promotores na Alemanha, muito séria, muito próxima ao que seria uma realidade judiciária, inclusive aqui nossa. E chega à conclusão de que, olha, o juiz condena mais quando ele participa do inquérito policial. Então, ele faz essa pesquisa na Alemanha, isso é traduzido para o Brasil, e entra aqui e ganha fôlego a discussão da dissonância cognitiva. Aí, entre outras pessoas, eu, estimulado pelo Auri, vou buscar o que é dissonância cognitiva, né? O que ela diz mesmo, será que é isso mesmo? Tal? Ela fundamenta, podemos tê-la como uma teoria de base para essa discussão. Então, quero falar um pouco também da dissonância cognitiva para contextualizar esse ponto de partida de se compreender essa contaminação psíquica. O que é dissonância cognitiva? Né? E eu vou utilizar aqui, vou ser bastante objetivo, né? Me interrompam e me questionem se ficar confuso, né? Porque não foge da nossa área, isso é na psicologia, lá da psicologia social, um universo totalmente diferente, mas eu vou tentar traduzir isso de uma forma bem clara, dentro do tempo que eu sei que, enfim, é curto. Então, o que é dissonância cognitiva? Dissonância cognitiva é desequilíbrio no sistema psíquico. Tem que se pensar por aí. Dissonância cognitiva é desequilíbrio no sistema psíquico. E o desequilíbrio no sistema psíquico, que é a dissonância, né? Desarmonia, dissonância, ele incomoda. Ele é um estado molesto. Né? Por que ele é um estado molesto? Porque se pressupõe o equilíbrio. Veja, não, até aqui, simples. Né? Nosso sistema cognitivo, a nossa cognição, ela pressupõe equilíbrio, ela tem que estar equilibrada. Aquilo que eu acredito, as minhas cognições aqui, sentido amplo, as minhas crenças, as opiniões, né? As ações entram nas cognições. Então, elas têm que estar em harmonia, elas têm que estar em consonância, que é a antítese da dissonância, né? O oposto. Elas têm que estar em consonância para que meu sistema psíquico esteja equilibrado. Isso aqui não é meu juiz, né? É ser humano comum, voltamos à primeira premissa, é do ser humano comum, é o juiz, ele precisa ter, ele como qualquer ser humano comum, pressupõe um sistema psíquico equilibrado. É muito factível que seja assim, pensem, não é razoável que as minhas ações contrariem aquilo que eu acredito, as minhas crenças. Né? Se eu sou cristão, tá? E é um exemplo que todo mundo compreende, não é pessoal, é um exemplo que as pessoas compreendem. Se eu sou cristão, a tendência é que eu acredite em Deus. Né? Razoável. Se eu sou cristão e não acredito em Deus, bom, tem um problema. Tem uma incoerência aqui. Tem uma coerência, não é razoável. Se eu sou vegano, eu vou ser contra a exploração animal. Se eu sou vegano e estou comendo carne, tem uma incompatibilidade, vejam. Né? Outra forma de exploração animal, mas há incompatibilidade. A tendência é que as minhas ações correspondam. Né? O problema é que, e assim a gente leva a vida, dentro de uma perspectiva de equilíbrio. Inclusive,
muitas pessoas se fecham numa bolha em que não se colocam com a possibilidade de entrar em desequilíbrio, porque o desequilíbrio incomoda, né? Nós estamos partindo da premissa de que é o equilíbrio que prepondera. Então, eu não quero desequilíbrio. A situação que desequilibra, ela me incomoda, né? Ela é molesta, que é a dissonância cognitiva. Tá? O problema é que na vida, né, nas relações interacionais, não necessariamente eu vou voluntariamente me colocar numa situação de dissonância cognitiva. Não necessariamente, dito de outra forma, eu vou me colocar em uma situação que desequilibre o meu sistema psíquico, que deve permanecer equilibrado. Mas pode vir alguém de fora, um terceiro, e desequilibrar o meu sistema psíquico. Seja me apresentando uma informação. Exemplo do sujeito que é cristão. O sujeito acredita em Deus, vem lá, o Auri te diz, meu velho, seguinte, Deus não existe, a ciência pode provar. Pá! Isso aí acaba com o cara. Imaginem, não? Eu passei a usar esse exemplo porque, olha, veja que interessante, eu retomei esse exemplo, Auri, por causa da disciplina da Ruth, porque a gente volta lá, daí a gente começa a falar toda a formação do conhecimento, daqui a pouco a gente está falando da teoria da evolução, e aí tu fica pensando, pô, imagina o que a teoria da evolução não causou no criacionismo que era predominante. Entende a dificuldade de aceitar algo novo? Né? Imagina a teoria da evolução dentro de uma perspectiva geral de criacionismo, todo mundo acreditava naquilo, isso causa uma dissonância cognitiva coletiva. Né? Então, o problema é esse. Nas situações da vida, a gente se coloca, mesmo que involuntariamente, em circunstâncias que nos geram esse desequilíbrio cognitivo, que causa essa dissonância cognitiva, que nós queremos evitar, porque nosso sistema pressupõe o equilíbrio. Dois fenômenos, daqui para frente a gente pode falar de várias coisas, né? De várias coisas dentro desse ponto de partida, porque esse é o âmago da teoria. Ela vai explicar várias coisas. Tanto é que eu vou acabar escrevendo sobre coisas distintas sobre essa mesma matriz. O último texto que eu escrevi sobre isso é no livro em homenagem ao Auri, né, que saiu esse ano, falando de prova ilícita, do juiz, a contaminação com a prova ilícita. O juiz pode ficar, depois que ele tem contato com a prova ilícita no processo, ou não pode? A dissonância cognitiva talvez dê um norte para te dizer que essa contaminação psíquica aliada com a imparcialidade vai ter problema. Mas, enfim, dois fenômenos se pode dizer muito daqui para frente. Eu acho interessante, já que nós estamos analisando a postura do juiz, né, dentro desse desenho institucional que nós temos, se pensar tanto na tomada de decisões, né, quanto, porque o juiz toma decisões, o ato de julgar é tomar decisões, ele toma decisões o tempo inteiro, né, quanto uma outra perspectiva que não precisaria se chegar a isso, mas ele também é interessante, e foi ponto de partida também para a minha pesquisa, que é o impacto das primeiras impressões. Né? Até que ponto uma primeira impressão tem impacto sobre a formação final da cognição que a gente tem sobre aquela pessoa, sobre alguma coisa. E o que é dissonância cognitiva? Como é que se pode compreender esses fenômenos de tomada de decisão e de primeira impressão a partir da dissonância cognitiva? De uma forma bastante simples. Começando pela tomada de decisões. Muito dificilmente na vida, nós temos decisões que são extremamente, que não há pontos favoráveis para uma decisão que eu estou deixando de tomar. As decisões mais importantes que nós temos, em regra, elas têm um custo muito grande, né? Não se diz que cada escolha é uma renúncia, né? Então, por que é assim? Porque as decisões que a gente toma, elas são invariavelmente assim. Quando a gente opta por alguma coisa, a gente está deixando de optar por um outro caminho. E, normalmente, isso é a regra, esse caminho que a gente deixou de optar, ele também tinha pontos favoráveis dentro do nosso conhecimento. Nós também tínhamos razões para optar por um caminho diverso. Veja que se isso é assim, né, penso que seja, se eu optar pelo caminho X, as cognições, as informações, as razões que eu tinha para optar pelo caminho Y, elas não desaparecem quando eu optei pelo caminho X. Não é automático, tomei a decisão, desapareceu todos os pontos benéficos que eu tinha para tomar a decisão contrária. Não é assim. Elas continuam ali. E se elas continuam ali, o meu sistema pressupõe equilíbrio, eu vou ter uma ação que contraria as minhas cognições que eram favoráveis às ações que a ação que eu deixei de tomar. Eu vejo como isso é interessante, porque isso invariavelmente nos leva à conclusão de que a tomada de decisões é uma fonte automática de dissonância cognitiva. Quando eu tomo uma decisão, na grande maioria das vezes, em regra, eu estou me colocando em dissonância cognitiva com os elementos da decisão que eu deixei de tomar. Tá? Então, a decisão ela é fonte de dissonância cognitiva e é um fenômeno que é assim.
nós não vamos ter tempo, claro, de adentrar nos diversos processos, como é que o corpo responde a isso. Porque essa é a grande sacada da teoria de dissonância cognitiva. Quer falar, Auri? Quero te fazer uma pergunta, até para me dizer uma coisa. Sabe que eu estava pensando, falou um monte de coisa importante, enfim, isso é um tema super rico, né, cara? Até eu fui ali para buscar o livro do Luiz, a segunda edição, tá maravilhoso, sabe? Hoje eu vou dar aula de noite, é casualidade, cara, esses calendários loucos. Hoje eu começo a dar aula, tenho 3 aulas de especialização do Ricardo, e eu ia falar sobre a crise do processo penal, vou falar sobre imparcialidade, já estava até separando teu livro aqui, e também Schurman, Viés, enfim. Mas sabe que eu fico pensando, às vezes, a questão da dissonância no processo penal será que, claro, a decisão em si é fonte geradora de um desarranjo do teu sistema psíquico, exatamente pela renúncia que tu teve que fazer ao tomar a decisão. Toda decisão implica uma renúncia. Legal. Toda escolha implica uma renúncia e a decisão não deixa de ser também um ato de escolha. Não é só isso, óbvio, mas também é. E óbvio, importante. Mas às vezes eu fico pensando se a decisão não é uma consequência, uma resposta que você dá para a dissonância. Ou seja, a dissonância, o estresse nasce na ponderação. Faço isso ou faço aquilo? Faço isso ou faço aquilo? Faço ou não faço? Estresse psíquico máximo. Aqui está a dissonância. E a decisão brota como uma consequência para fazer parar aquilo, para dizer, chega, eu não aguento mais. Eu tenho que tomar uma decisão, tomei a decisão, bom, me abraço com ela. Então, eu fico pensando, digamos que essa dupla dimensão da dissonância. O que tu acha? Tem toda a razão. Tem toda a razão. Só que tem que se pensar o seguinte, penso eu, Auri, que a primeira decisão, como as decisões, em regra, no processo, elas versam sobre a mesma coisa, aqui nós estamos pensando num plano de decisão geral. Né? De eu escolher se eu vou botar a camisa preta ou uma camisa azul hoje, se eu escolher se eu vou botar a gravata vermelha, aí se eu escolher se eu vou pegar o caminho X ou Y, tudo coisas diferentes. Porque uma vez que eu tomei a decisão, e esse que era o ponto seguinte que eu iria falar, uma vez que eu tomei a decisão, como ela me causa dissonância, eu vou buscar confirmar essa decisão que eu tomei para retomar o equilíbrio. E aí que reside o problema. E aí que o processo, na verdade, se nós vamos pensar na decisão, talvez a decisão que causa dissonância é a interceptação da investigação. Não a decisão que recebe a denúncia depois, que manda prender depois, que condena depois, porque aí, nesses casos, eu já estou justamente buscando confirmar aquela decisão que eu tomei lá atrás para reduzir a dissonância que lá atrás ela me tomou. Percebe? Então, quando o contexto é o mesmo, eu não tenho mais dissonância. Então, o trabalho é a defesa. Eu estava dando o exemplo do sujeito que vai lá e diz que Deus não existe, que a ciência pode provar. Quem é que faz isso no processo? A defesa na resposta à acusação, ou em memoriais, se não quiser alegar início, entendeu? Vai lá e diz, olha, a acusação não procede, essa investigação não é assim, esse sujeito é inocente. Bum! Né? É o pagão, né? É o ateu que está dizendo para o cristão que Deus não existe. Então, é muito grave. Então, numa perspectiva decisória, o Auri entrou bem no ponto que eu ia falar. Como é que o corpo responde a isso? São várias formas do corpo se responder, se nós partimos daquela premissa de que sim, há um equilíbrio cognitivo. O sistema cognitivo deve estar equilibrado. Se há dissonância, o meu corpo responde a isso, porque ele quer voltar para o equilíbrio. Né? Quais são as formas, talvez mais básicas, de se voltar a isso? Aqui pensando numa perspectiva de processo. Eu busco elementos que confirmem a decisão que eu tomei. Né? E que desvalorizem ao mesmo tempo os elementos que contrariam essa decisão que eu tomei. É esse o caminho que eu vou adotar. Por isso, se dizer que quando se toma uma decisão, nós temos uma tendência a confirmar essa decisão. E aí, claro, nós realmente não temos tempo, estou olhando aqui, já são 15 para 6, mas isso tudo que eu estou falando, para quem se interessar, está no livro, pode me mandar, está empiricamente comprovado, né? Tem substrato empírico para dizer. Os caras analisaram isso. Pegar a guerra do Vietnã, a CIA dava informações para os caras já estavam decididos a atacar, os caras não voltavam mais atrás. Aí vai lá e vaza os Pentagon Papers e tal, e os caras ficam, pô, mas os caras tinham informação desde o início que não tinham que ter atacado, os caras estão atacando. Em decisões de exército, isso é muito comum, eu tenho visto, às vezes eu olho algum seriado, alguma coisa, não, isso aí mudou minha forma de ver as coisas, né? Então, quando eu olho alguma coisa, já me leva uns insights, né? Poxa, por que os caras estão tomando essa decisão? Por que Churchill era lá cabeça dura e tomava decisões num sentido que talvez não tinha substrato teórico? Porque ele estava em dissonância cognitiva, estava confirmando aquilo. Isso em exemplos de guerra, enfim, isso é muito pertinente. Mas, enfim,
Então, acho que isso responde, o corpo responde a isso, de alguma forma, buscando elementos que confirmem no mesmo sentido que tu tomou a decisão. Se eu decidir prender o cara, é ótimo para mim que eu peço certidão de antecedentes dele para ver se ele realmente tem antecedentes criminais e eu comece a me convencer de que ele realmente tem que estar preso, porque senão eu vou ter mandado alguém inocente para a cadeia. Isso me gera uma dissonância cognitiva absurda, né? Se eu for uma pessoa minimamente razoável, né? Se eu for um anarquista, enfim, aí é outro problema. A gente parte da ideia de que há uma responsabilidade nesse ato. Então, a tomada de decisões, e nisso a gente já disse muita coisa aqui, só nessa conversa já se esclareceu muita coisa, se pode pensar muito em cima disso. Ela tem essa tendência. Tá? E um segundo ponto, que converge perfeitamente a esse primeiro, é a força das primeiras impressões. Quando eu comecei a pesquisar isso, eu parti dessa premissa, né, de que se diz tanto isso, né, a gente cresce ouvindo isso, pô, primeira impressão é que fica, primeira impressão é que fica, cuida, primeira impressão é que fica. Pensei, bom, a primeira impressão é que fica. Se a primeira impressão é a que fica, eu quero entender onde é que está na psicologia lá o substrato, né, empírico que sustenta essa afirmação. E não é tão simples, ela não está na dissonância cognitiva, não está nessa perspectiva de dissonância cognitiva. Isso foi uma coisa que eu construí ali, fazendo um link, porque entendi que era explicável também pela dissonância cognitiva. Mas, primeiras impressões, isso se estuda no âmbito de percepção de pessoas e coisas dentro da psicologia social, que não parte da dissonância cognitiva, né? Nem o Festinger fala isso no livro, em momento algum. Mas é muito factível que se explique pela dissonância cognitiva, porque ela é uma teoria geral de cognição e comportamento humano. E o que ela vai nos dizer? Nosso sistema cognitivo pressupõe equilíbrio. Eu enxerguei alguém, né? Eu crio uma primeira impressão, seja ela qual for. Se o sistema pressupõe equilíbrio, eu não vou achar alguém honesto e desonesto ao mesmo tempo. A impressão se diz dentro da psicologia que ela é una, automática, né? Em fração de segundos tu forma uma impressão sobre alguém e ela é coerente em si. Tá? Esse é um ponto de partida, informação a mais para a discussão. Por que essa primeira impressão é que fica? Se vier uma segunda impressão que contraria essa primeira impressão, eu já não vou assimilar ela da mesma forma, porque eu não quero ficar em dissonância cognitiva. A primeira impressão, ela não me gera desconforto, ela entra redonda no meu sistema psíquico, porque ela não está contraditória com nada, eu formei ela com base nos meus conhecimentos. Ela está adequada a tudo que eu acredito, aos meus conhecimentos gerais. Quando vem uma segunda opção que coloca ela em xeque, eu já tenho uma tendência a desconfiar, a distorcer, como vai dizer a dissonância cognitiva, que eu vou distorcer, eu vou ter pouca atenção, eu vou distorcer as informações que eu recebo depois que contrariam aquela decisão que eu tomei ou aquela impressão que eu firmei. Então, é muito factível que uma primeira impressão realmente tenha impacto sobre as demais, porque a outra eu já não vou assimilar com a mesma informação. Tudo isso vai nos dizer o quê? Bom, eu repito, também tem pesquisa empírica sobre as primeiras impressões, mesmo seja no âmbito externo. E são muito interessantes. Sujeito que foi lá dar uma conferência, os caras dividiram, tem grupo de controle, tem metodologia própria, tem tudo isso. O sujeito vai lá dar uma conferência numa universidade norte-americana, que foi lá que foi feita as pesquisas, separa em 2 grupos, né, 2 turmas, turma A, turma B, e antes dele apresentado, o conferencista chega na turma e diz, olha, o sujeito é muito afetuoso, eu não lembro os termos especificamente, eu lembro só que um ele diz que é muito afetuoso e no outro ele diz que era um sujeito frio. Mas muito afetuoso. Do cara ser muito simpático, muito receptivo, eu não lembro se não era tolerante, mas ele disse assim, pode me perguntar à vontade, que ele é super tolerante, não era essa palavra, era uma outra coisinha que tinha ali. E o outro não, o cara é intolerante, não pergunta muito, que o cara vai... O cara é pragmático, deram lá uma explicação. O cara entra nas turmas, da mesma conferência, para as 2 turmas, né, em separado, mas conferência idêntica, e ao final se pede para dar se fazer uma dissertação sobre a conferência e as impressões sobre o conferencista. O que se chega à conclusão? A turma que recebeu a informação de que ele era afetuoso, elas receberam a mesma palestra, com um grupo de controle e metodologia própria. A turma que recebeu interagiu mais e formou uma impressão muito melhor do que a outra turma que recebeu uma informação de que ele era mais duro, menos afetuoso, enfim, e não interagiu e ainda criou uma impressão pejorativa, né? Uma impressão ruim, assim, não foi ruim na realidade, só não foi tão boa quanto a outra, a verdade é essa, eu estou me lembrando. Mas, enfim, tudo isso tem pesquisa empírica, assim como as decisões, assim como, enfim, outros efeitos correlatos da dissonância.
Mas com isso a gente esgota dois fenômenos que tem tudo a ver com dissonância cognitiva e que tem tudo a ver com processo penal, com imparcialidade, com o juiz das garantias, porque a função do juiz é decidir, né? O juiz decide o tempo inteiro e ele também firma uma primeira impressão quando ele participa ativamente de uma investigação que tem uma direção. Ela tem uma direção. Ela até porque se ela for ambígua e chegar numa decisão contrária, não vira processo, então aí é outro problema, né? Mas se virou processo, se isso chegou, tinha elementos suficientes, ela foi lá numa direção de que aquele cara é culpado, de que o suspeito é culpado, intercepta, quebra o sigilo, tu vê acesso, tu tem acesso a coisas que talvez sejam imorais, mas não sejam ilegais, e aquilo vai reforçando a tua convicção. E chega quando tu entra no processo, tu já está completamente capturado psicicamente, por conta dessa investigação, por conta das decisões que tu tomou, e tudo isso explicado por meio da dissonância cognitiva, porque teu sistema está mais do que equilibrado com essa convicção. O trabalho todo da defesa no processo é desconstruir essa cognição, é tentar causar dissonância cognitiva a ponto de que tamanha seja a dissonância cognitiva que se cause no juiz, que ele opte, que seja mais vantajoso cognitivamente, que ele venha a aderir ao que tu estás dizendo, que causou dissonância cognitiva demais, do que aquilo que ele acreditava até aquele momento. Essa é a função da defesa, defesa larga atrasada, e vai ter essa função dificílima no processo. Lembrando que ele vai estar o tempo inteiro querendo reforçar aquelas decisões que ele tomou. Sabe que eu tenho falado muito, Ruiz, que na verdade a defesa, ela é exatamente isso aí, ela entra no processo perdendo de goleada, perdendo de 5-0 e tem que correr atrás desse placar. Eu não tinha pensado nessa perspectiva que tu colocou, que é sempre bom te ouvir, discutir isso aí. Claro, tu estava falando, tá pensando, sim, meu papel não é só correr atrás do prejuízo cognitivo, é gerar um mal-estar cognitivo tamanho que faça com que essa nova dissonância conduza a uma outra decisão. Agora, olha o trabalho que você tem que fazer para chegar nesse ponto. De certa maneira, é um pouco daquilo que a gente fala também do constrangimento, sabe? Estava pensando nisso agora, estava discutindo ali uma sustentação oral, os caras já têm a decisão. Tu tem que fazer uma sustentação oral para criar um constrangimento tamanho que o cara diga, porra, eu estou perturbado com o que eu estou ouvindo em relação à decisão que eu ia tomar, a ponto de dizer, não, para só um pouquinho, que eu vou ter que pedir vista para repensar isso aqui. Claro, é exatamente isso. É uma nova dissonância, só que, claro, digamos assim, quantitativamente, que é um raciocínio pobre, mas tem que ser maior, mais profunda, mais perturbadora do que a primeira. De qualquer maneira, uma coisa é certa. Tu corre atrás de um prejuízo cognitivo gigantesco. O teu trabalho é maior, sabe? Esse é um ponto. É por isso que até eu tenho falado, tu falou no início a questão dessa igualdade de tratamento, né? Tu usou a questão da ausência de preferência. Eu tenho trabalhado a questão do contraditório enquanto igualdade cognitiva, que não existe. A busca por uma igualdade cognitiva, que só é possível quando tu tem um juiz que parte de um marco zero ali, a originalidade cognitiva. Então, claro, a dissonância se vincula ao efeito halo, ao efeito primazia e se vincula também à originalidade cognitiva, né? É um negócio tenso. É isso, tia. Se a gente parte com compreensão de tudo isso, claro, e não é uma perspectiva determinista. Quando eu fiz a pesquisa, eu fiz um capítulo, subcapítulo, inclusive, trazendo as críticas à teoria, enfim. A perspectiva não é, né, de convencer as pessoas. Foi uma pesquisa que eu entendi que tinha musculatura teórica para se desenvolver sobre essa perspectiva. Se quiser pensar ela de outra forma, tem uma outra teoria. Isso aí quer partir para a neurociência, que está dizendo que as decisões são tomadas antes, inclusive, do sujeito. Bom, é uma outra perspectiva. Essa é uma de se pensar isso e que, claro, vai chegar à conclusão inevitável de que o nosso desenho institucional, nós partimos disso, né? Falamos primeiro do desenho institucional, falamos do juiz das garantias, que ele não dá condições de imparcialidade para o juiz julgar o processo. Ou se separa da investigação, isso é básico, ou o juiz vai estar com a imparcialidade completamente comprometida. Peraí, Fabrício. Eu estou convencido, eu vou até compartilhar uma telinha rápida aqui com vocês, de uma fala que eu fiz no observatório, exatamente nessa perspectiva aqui, ó, de que eu estou pensando hoje a questão da imparcialidade a partir de um tripé mínimo, que só tem as condições de possibilidade da imparcialidade com o juiz das garantias para separar
com sistema acusatório, gestão da prova e mais a exclusão física dos autos do inquérito para assegurar a originalidade. Então, assim, a imparcialidade ela é tão complexa, tão difícil, tão que não é só o sistema acusatório que vai resolver o problema, não é só o juiz das garantias que vai resolver o problema, mas também a exclusão física, tudo isso junto para reduzir o dano do problema, reduzir o risco do problema, sabe? Então, eu estou pensando já nessa questão desse tripé, partindo do princípio supremo, como você falou ali, né? Mas em cima desse tripé. Até para dizer, olha, porque estamos bombardeando, só para variar, a gente está sempre apanhando, né? Ah, vocês acreditam que o juiz das garantias resolve todos os problemas? Não. Sistema acusatório resolve tudo? Não. Exclusão física? Não. Agora, tudo junto, reduz o problema. Reduz o problema, sabe? Mas é só uma reflexão que eu fiz semana passada, ainda estava preparando isso aqui para eles. Não, é exatamente isso. Exatamente isso. É tudo um esforço. Por que se tem esse esforço? Porque o sujeito é complexo, o ser humano, a condição humana ela é complexa. A gente é cheio de vícios, somos falíveis, né? Todos nós, como juízes. Né? E a imparcialidade não recai sobre uma entidade moral, né? Recai sobre o sujeito, ser humano comum, enfim. Eu tinha alguém que tinha levantado a mão, acho que foi o Fabrício, acho. Fica à vontade, Fabrício. Tudo bem, pessoal? Tudo. Luiz, obrigado aí pela fala. Fico feliz em poder participar, professor Auri, todos os demais colegas. Né? E a minha dúvida, Luiz, até como professor também, é a seguinte: se é possível criar assim alguns constrangimentos, ou essa dissonância cognitiva, a partir, por exemplo, de um sistema rígido de nulidades, de estándares probatórios, ou mesmo do juiz de garantias, ou se não, existe aqueles, pode ter, sei lá, alguns casos em que nunca vai se criar essa dissonância cognitiva, porque o cara é o dono da razão, o juiz se sente o dono da razão sempre, e ele é uma pessoa ingênua e não tem como vencer essa ingenuidade, né? E também uma dúvida que eu tenho é até que ponto, assim, a gente também acaba não sendo ingênuo ao acreditar que para esse tipo de pessoa, enfim, que já tem suas preconcepções, né, essas situações serão barreiras, né, assim, gostaria de te ouvir a respeito disso. Entendi. Eu penso da seguinte forma, Fabrício, e fico feliz de estar falando na presença do Auri, porque o Auri é uma testemunha viva disso. Eu acho que nós estamos muito longe disso que a gente está discutindo aqui, sem ingenuidade. Nós estamos muito longe. Eu cheguei a um ponto que eu já fui convidado a falar de imparcialidade várias vezes e tinha vezes que eu me sentia em determinados públicos tão estranho, tão alienígeno que eu estava falando, porque nós vivemos num país em que o procurador manda mensagem para o juiz aconselhando parte, e isso não é parcialidade. Vejam, isso há uma hipótese prevista, o 254, inciso 4º, né? 252, 4, enfim, está previsto como causa de suspeição. Então, bom, se isso não causa deixa todo mundo perplexo, como é que eu vou falar de dissonância cognitiva, né? Eu já me coloquei nessa situação várias vezes. Mas aí eu te respondo, retomando o que eu falei, de que eu fico feliz de estar falando na presença do Auri, que é testemunha viva, porque as coisas que a gente sustenta, talvez hoje, elas possam não fazer sentido, mas o Auri sustenta algumas coisas há 20 anos e elas, em alguma medida, acabam fazendo eco, acabam tendo efeito e lá na frente se diz. Então, eu acho que todo o esforço que nós gastemos com isso, ele é válido. Pode ser, até porque se não fizer isso, não muda o estado da arte, né? Então, eu acho que sim, se o sujeito é cabeça dura, talvez a gente não vá mudar, vai perder todos esses processos com ele, mas talvez a gente salve um monte de outros processos, e um monte de outros magistrados, e um monte de outras decisões. Então, eu acho que todo passo a ser dado, ele é válido, ele tem que ser dado. Eu acho que a advocacia e a academia são coisas diferentes. Eu não estou te dizendo que eu acho que tu tem que sustentar isso de uma forma enérgica em todos os teus casos. Acho que a estratégia ela é muito pessoal. Talvez em algum caso tu vai ter que, inclusive, defender algo que tu nem acredita, mas tu está lá pelos interesses do teu cliente, isso deve ser assim. Outros, até porque tu tem que estrategicamente pensar qual é o efeito das tuas palavras, da tua estratégia naquele magistrado, se tu quer realmente que ele se convença da tua tese. Então, isso não é um instante, assim, bom, agora só funciona assim, nós vamos fazer assim e todos vão ser assim. Mas sem ingenuidade nenhuma. Acho que nós estamos muito longe disso. Às vezes eu fico pensando, pô, tá falando de aspecto subjetivo, tentando que o juiz seja considerado, né, como um ser humano comum. Os caras trocam mensagem, os caras indeferem produção probatória defensiva,
atuam com poderes instrutórios de todas as formas possíveis, e é tudo explícito, e nós temos, basicamente, as causas de suspeição, impedimento e compatibilidade são causas esdrúxulas, de coisas que não se deveria nem discutir. Isso aqui tá, o cara chegou perto daqui, tu tem que anular. Mas não, os caras ainda assim são raríssimas. São raríssimas as decisões que os caras anulam o processo por quebra de parcialidade. Isso é uma construção que eu estava muito aguardando, talvez, na discussão dessas mensagens, qual seria a posição da segunda turma, mas com a saída do Celso de Mello, talvez se julgarem, eu acho que vão afetar o plenário, mas se julgarem na turma, fique 2-2 e a gente realmente tem alguma fundamentação, mas o voto que poderia fazer diferença era o voto do decano, do ex-decano. E saiu, né? Enfim. Mas, para dizer o quê? É muito difícil, é um tema muito complexo. A gente não vai realmente resolver todos os problemas, mas todos os passos que nós damos em direção a um caminho, e vários têm que ser feitos, todos têm que ser pensados. O Auri já está dentro da genialidade dele, ele já está criando um contorno para a imparcialidade sobre um tripé, entendeu? Vai recair a ele uma crítica fundamentada a isso, entre outros. Acho que tudo isso é positivo, deve ser feito. Matias. Bom, vou aproveitar, Ruiz, parabéns pela exposição, pela trajetória, tanto acadêmica como profissional. É um exemplo para nós que estamos iniciando no mestrado, enfim, tudo mais, participando do início do grupo. Mas eu queria tensionar uma questão do juiz das garantias com a cadeia de custódia da prova, sendo que nós, com a quebra, a gente, teoricamente, não tem a lei dispondo qual é o tratamento dado. E aí a gente vai poder tornar admissível essa prova com a cadeia de custódia quebrada, ou não, se cria-se uma barreira e não deixa entrar. Esse é um primeiro ponto. E daí depois, claro, se é admissível, vai tratar talvez como nulidade ou como valoração, tem vários entendimentos, né? Mas o meu ponto é, se o juiz das garantias é quem vai decretar medidas e tudo mais, que vai produzir essa prova, e essa prova, quando produzida, ela não tem a cadeia de custódia dela observada, se é o juiz das garantias, ao meu ver, me parece que é o juiz das garantias que vai fazer o julgamento dela, se a questão da imparcialidade dela não vai estar um pouco prejudicada também, ou se não vai sofrer algum, porque é ele que defere a medida e ele que vai julgar a admissibilidade dela depois no processo ou não, e consequentemente ela entrando com a cadeia de custódia quebrada, digamos assim, ela vai afetar todo o processo, inclusive o juiz que irá julgar, ou seja, mesmo com o juiz das garantias, pode ser que a gente vá ter algum problema, talvez de imparcialidade, porque é ele que defere a medida e é ele que vai julgar se essa prova entra ou não. Se a gente trabalhar com a ideia de que vai ser trabalhada a consequência da quebra, se ela vai ser admitida ou não, se ela entra diretamente, sem julgamento até do juiz de garantias, né? Aí o meu ponto para tensionar seria isso. Queria ver tu, os colegas, o professor, sobre. Não, realmente, essa problemática ela vai permanecer, como não precisa se tratar de ilicitude no plano de uma invalidade de prova de ilicitude, mas um ato processual que se for declarada a nulidade e tu vai arguir perante o juiz, claro que há uma carga decisória já em sentido contrário. Tanto é que é dificílimo se conseguir, né? Se relativizaram tanto as nulidades que não se consegue, mas mesmo num plano de nulidade absoluta, se arguir isso perante o próprio juiz, olha, perante a sua jurisdição, mesmo que não tenha sido ele a dar causa, tem um ato aqui que tem que ser, né, declarado nulo, né, e repetido, se for o caso, ou irrepetido, se não for, e aí a consequência jurídica da produção desse ato pode ser outra, pode ser o desentranhamento da prova, enfim. Mas o que eu acho? Eu acho que realmente esse problema ele vai permanecer, de ter que levar perante o mesmo juiz esse exame de admissibilidade, ele vai estar vinculado porque ele que autorizou, mas ainda é mais favorável, se for o juiz das garantias, para pelo menos não ser o juiz do processo, porque aí pelo menos ele não profere o julgamento posterior, né? Inclusive nesse artigo que eu mencionei, esse capítulo do livro em homenagem ao Auri, era uma discussão semelhante, claro que é da prova ilícita, mas sem a perspectiva do juiz das garantias. Eu escrevi ele inclusive antes da virada do ano e demorou a sair por causa da pandemia, enfim. E de que, claro que há uma contaminação psíquica do juiz quando ele tem o contato com a prova, ou quando ele tomou uma decisão no sentido da produção. Mas aí nós temos que pensar também que nós temos outras instâncias de jurisdição e que nós podemos tentar corrigir isso de cima para baixo, de outra forma. Enfim, para te dar alguma resposta aí a esses problemas, que eu acho que existem sim e penso que vão permanecer.
Maravilha. Indo para o final, só queria aproveitar uma pergunta que o Matheus fez aqui, ó, que é bem interessante, né? Até que ponto, eu vou ler ali, podia ter feito oral, enfim, né? Até que ponto essa tensão psíquica que a defesa provoca no jogador pode ser um locus de constrangimento epistemológico e adiante, de modo que o equilíbrio psíquico, para que pulou minha tela aqui, pode se confundir com brio ou vergonha. Não, eu entendi a pergunta e acho... Sabe que você estava falando sobre isso, Matheus? Não sei se você estava assistindo ali. É que nós já temos que terminar, que senão vai acabar explodir o sistema aqui. Era lá no congresso esse do Observatório, a gente estava falando sobre esses constrangimentos. E aí a Ana Cláudia Pinho falou do vamos constranger. E aí na hora eu disse, cara, eu também sou adepto da teoria do constrangimento. Agora, também já aprendi de tanto apanhar no STJ e no STF que só se constrange quem tem vergonha. O problema é que muita gente perdeu a vergonha. Quando o cara não tem mais vergonha, ele não se sente constrangido. E aí não funciona, não é o locus. Quer dizer, nós vamos ter que pensar uma outra forma. Há muitos anos atrás, eu me lembro que eu tinha uma discussão com o Jacinto. Negócio louco, né, cara? A gente foi atravessar a rua, não me lembro aonde, e aí alguém jogou um cigarro, uma coisa no chão, sabe? Eu ainda disse, porra, eu acho isso uma merda pela poluição que gera, me irrita muito isso aqui, vai chover, vai pro ralo, vai pro rio, vai. Eu tenho uma preocupação muito grande com garrafa PET, saco de lixo, eu tenho nojo dessa merda toda. E a gente começou a comentar sobre isso, uma coisa totalmente aleatória. E aí o Jacinto me disse, cara, por trás disso tem um grande problema, que é não só a total ausência de consciência de ser neste mundo ecológico e tudo, mas a ausência de vergonha. O cara não se sente constrangido. E aí a gente estava comentando a questão do lugar do poder, do guarda. O guarda como um agente constrangedor, o simbólico do constrangimento vindo pelo guarda. Quer dizer, será que tu faria isso se tivesse um policial ali? Ou isso não representa nada? E aí eu disse para ele, porra, meu, eu já tive uma experiência nos Estados Unidos parecida, e não era eu, né? Mas eu vi como as pessoas... E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia ao American Way of Life, não é disso que se trata. Mas para o bem ou para o mal, existem certas questões simbólicas que em outras culturas você tem muito mais apurado do que aqui. Como vi nos Estados Unidos, morei na Europa, sabe? O europeu, o espanhol, os caras são muito bons para umas coisas, ruins para outras, mas eles têm certas vergonhas que nós não temos mais. E ao mesmo tempo, nós não temos mais algumas vergonhas que eles têm e vice-versa, no sentido de ônus e bônus. Né? Mas, o cara tem vergonha de fazer certas coisas em público e a gente perdeu. Talvez um juiz europeu jamais fosse achar normal, certamente um tribunal europeu ou até um tribunal americano fosse achar normal o vaza-jato. Nós normalizamos o anormal, nós perdemos a vergonha. Então, assim, ó, é legal essa questão, Matheus, de pensar constrangimento como uma solução, mas ausência de vergonha como um inibidor, e aí, velho, é difícil. Sabe? É estratégia. Aí vai para aquele parênteses que eu fiz muito breve, de tu saber para quem tu está falando. Né? Claro. Isso aí, claro que a experiência te dá, quando tu senta com os caras, tu está sempre com os caras, está sempre com o desembargador tal, com o ministro tal, tu já sabe como ele decide, isso é dever de casa, né, na advocacia. Então, tu vai construir a tua estratégia a partir desses conhecimentos que tu tem sobre o teu público, para quem tu está falando. Né? Agora, é importante que tu conheça também a teoria de base. Não à toa os caras do call center, quando te ligam, tem um minutinho? Tem um minutinho? Aí, tenho. Pá! Agora segura uma hora. Tomou a decisão, né? Então, tem que saber para quem tu está falando. Mas faz parte do jogo. Acho que é assim. Por isso que eu falei, não é uma regra absoluta, mas a gente tem que compreender minimamente isso. Isso muda a forma de advogar. Saber que com pequenas decisões, pequenos constrangimentos, a gente pode conseguir outros. Às vezes tu não consegue tudo lá em cima. Às vezes tu não consegue pedindo a liberdade, mas daqui a pouco se tu pedir uma domiciliar sem fundamento, o cara bota para casa, bota a tornozeleira, daqui a pouco ele já viu que é a mesma coisa, solta o cara. Entende? Então, acho que sim, faz parte da estratégia. Assim, a gente atua assim, eu falo por experiência do escritório, a gente atua assim, pensando estrategicamente, cada caso, com quem a gente está falando, com quem a gente está lidando, e tem gente que não tem vergonha mesmo, que enfim, não vai conseguir nada, mas aí vale o conhecimento. É muito triste. Mas, enfim, pessoal, já deu 1h10, eu tenho que salvar isso aqui para botar lá no grupo. Queria agradecer imensamente o Ruiz. Cara, muito bom te ouvir, muito bom te ler, muito legal, foi maravilhoso. Sabe, claro, adoraria ter muito mais tempo, mas, enfim, a proposta é essa. Agradecer a presença de todos, sabe, e dizer que foi muito legal. Temos só mais um encontro no mês que vem. Voltamos a falar. Ruiz, de verdade, brigadão.
Uma boa tarde que eu tenho mais uma aula para dar ainda. Tchau, tchau, tchau vocês. Obrigado. Valeu.